Olá, pessoal. Essa videoaula de hoje, então, é sobre o sistema urinário. E o sistema urinário, então, ele é composto pelos rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Como função geral, o sistema urinário tem, então, a de manutenção da homeostase, né, do equilíbrio do corpo. De uma maneira um pouco mais específica, os rins, então, eles fazem a filtração do sangue, ou seja, a eliminação de água e dos resíduos metabólicos. O sangue, então, ele está chegando aqui, como nessa imagem mostra, ó, por essa artéria, né? E aí, então, nos dois rins, vai fazer a filtração e depois o que for eliminado, né, a água e os resíduos metabólicos, vão ser eliminados através da urina, pelo ureter, armazenado na bexiga, e depois para a uretra conduz ao meio externo. Bom, além dessa função de filtração, os rins têm uma função endócrina também. Então, os rins secretam a renina, que é um hormônio que controla a pressão arterial, a eritropoetina, que ela estimula na medula óssea a produção de eritrócitos ou hemácias, né? E também participa da ativação da vitamina D, convertendo então o pró-hormônio num hormônio. Anatomicamente, o rim, então, ele tem esse polo superior, que está simbolizado aqui, né? Está sinalizado aqui, e o polo inferior, e nós estamos visualizando nessa imagem a face anterior. A face posterior não conseguimos ver nessa foto, nessa imagem. Aqui, então, tem uma cápsula fibrosa, né, que envolve o rim, protege. Essa região é a região do hilo renal, e aqui, então, tem a presença da artéria renal, onde o sangue está entrando, o sangue que veio lá da artéria aorta, um sangue oxigenado, está entrando nos rins, por essa artéria renal, e depois de filtrado, ele vai sair por essa veia renal, vai seguir o caminho de volta, então, em direção ao coração. Tudo que foi filtrado, né, os resíduos metabólicos e o excedente, o excesso de água, vai ser agora, então, eliminado nessa região aqui, né, que é a chamada pelve renal, e depois, pelo ureter, né, vai ser, então, conduzido essa urina até a bexiga. Aqui, então, tem uma imagem do rim feito uma secção, né, para a gente ver como é que são as estruturas macroscópicas, né, internas. E aí, então, de fora para dentro, vamos ver, temos a cápsula fibrosa, como já foi falado anteriormente, a região cortical e medular, então, como na maioria dos órgãos, né, existe essa classificação, o cortical é sempre uma região periférica, medular é uma região interna. Nesse caso dos rins, também são chamadas de pirâmides, essas estruturas triangulares, como vocês podem notar aqui na imagem. Nessa região agora aqui que a gente vai analisar da direita, nós temos então estruturas chamadas cálices. Então, esses cálices têm os cálices maiores e eles se subdividem em cálices menores. Eles vão convergir, né? Daqui então vai, né? Foi filtrado, vai sair então a urina e vai convergir, como eu comentei anteriormente, na pelve renal, seguido para o ureter até a bexiga. Muito bem, falamos da parte macro, agora a gente vai começar a falar da parte microscópica, né, a parte histológica. O néfron é a unidade funcional do rim, e é bem importante vocês entenderem sobre o néfron. Eu vou explicar de uma maneira geral, para vocês terem uma noção da disposição do local onde as estruturas estão. Depois eu vou falar de cada uma específico, tá? Então, só para a gente se localizar da esquerda para a direita, vamos fazer então o trajeto que o sangue faz dentro do rim. O sangue ele chega então através de um ramo da artéria renal. Por que eu falo um ramo? Porque se a gente voltar aqui, ó, nós vamos ver que a artéria renal ela tem um calibre grande, está entrando no rim todo. Como a gente já está falando do nível microscópico, a gente já está falando de um ramo dessa artéria renal.
Então, o sangue que está oxigenado, né, que veio lá do coração, da artéria aorta, vai chegar aqui, né, através desse ramo da artéria renal, e vai entrar nessa estrutura aqui. Essa estrutura aqui é o local onde ocorre a filtração do sangue. Ele é chamado de corpúsculo renal. Dentro desse corpúsculo renal existe esse emaranhado de artérias aqui. Na verdade, é aqui que vai ocorrer a filtração, e esse emaranhado que eu estou chamando aqui, né, de vasos, né, de artéria, é chamado de glomérulo, por isso que se fala filtração glomerular. Muito bem, então o sangue entrou nessa estrutura, que é um filtro, e o que já foi filtrado vai sair, né? Entrou por essa arteríola aqui aferente, fez a filtração, sai por essa outra arteríola eferente. E então, aqui vai ocorrer aquela sequência que vocês já conhecem, né? Arteríola, capilar, vênula, até então voltar aqui para a estrutura de veia, né? Aqui então a gente tem um ramo da veia renal. O sangue então agora sai do rim, né, pela veia renal, e aí vai em direção ao coração, certo? Bom, nós falamos do sangue, né, o que foi filtrado, e o que ficou, os resíduos metabólicos mais a água, vai então sair. Então, aqui é o caminho agora que a urina vai percorrer, né? Filtrou o sangue filtrado, continua o caminho dele, mas o que ficou, o resíduo e a água, vai fazer agora esse caminho aqui. Então, reparem que esse caminho que está representado aqui em bege são os túbulos, né? São tubos, ou melhor, túbulos, porque eles são micro, né? São microscópicos. E esses túbulos, eles são contorcidos, por isso que a gente chama de túbulo contorcido. E aí tem o proximal e o distal. E se vocês já sabem da anatomia que proximal é o que está mais próximo do corpúsculo renal, reparem que ele vai dar essa descida aqui, essa volta toda, e esse mesmo túbulo aqui, ó, agora recebe o nome de túbulo contorcido distal. Ele está mais longe do que esse aqui, né? Em relação ao corpúsculo. E aí, então, vai seguir agora ducto coletor, e aí sai do rim, né? E ureter e bexiga. Bom, nós falamos então aqui das artérias, né? E das veias, do corpúsculo renal, desses túbulos contorcidos, né? Comentei desse ducto coletor aqui que vai levar a urina até a saída, né, dos rins, lá até os cálices, a pelve renal e depois o ureter. Só ficou faltando eu falar uma coisa para vocês aqui. Essa descida aqui desses túbulos vai formar uma alça, e essa alça é chamada de alça de Henle, certo? Já vamos falar dela também, tem a função de retenção hídrica ali, né? Bom, então essa aqui é uma visão geral. Vamos falar agora por partes. A alça de Henle, então, como eu já estava introduzindo ali anteriormente, a função é a retenção de água. Então aqui está mais simples, não está toda aquela estrutura ali, né, do néfron. Então fica um pouco mais fácil para aprender. Retomando então, ó, tem o corpúsculo renal, né, aqui o glomérulo, onde faz a filtração. Pensando agora, né, eu falei anteriormente mais no caminho do sangue, mas vamos pensar mais agora no caminho da urina. O que foi filtrado aqui, os resíduos metabólicos e a água, vai então sair desse corpúsculo por esse caminho aqui. Então, esse túbulo contorcido, ó, como ele é um túbulo, porque é um tubo fininho, então é um túbulo, e é contorcido porque ele realmente é todo contorcido. Esse túbulo contorcido aqui é o proximal. Esse trecho da alça de Henle aqui, ó, né? Isso tudo aqui é alça de Henle. Esse trecho aqui é o ramo descendente. Por quê? Porque a água, né, e os resíduos, ou seja, a urina, tá saindo lá do corpúsculo renal, então tá descendo, o ramo descendente, e agora aqui é o ramo ascendente. Passou para o túbulo contorcido distal agora, ó, reparem como ele está longe, e aí então chega no ducto
coletor. Gente, uma coisa agora que vai complicar, tá? Que vocês precisam ter essa noção tridimensional aqui, ó. Quando eu for fazer um corte histológico dessa região aqui, e é uma região bem importante que nós vamos estudar, vocês vão ver por quê, porque tem vários tipos de células ali que estão trabalhando, filtração e secreção, secreção, né, síntese de hormônio. Quando eu seccionar essa região aqui, vocês vão conseguir ver os dois túbulos, o contorcido proximal e o distal. E na lâmina, eles vão estar aparentemente os dois próximos, só que vocês vão ter que ter essa noção espacial de que o proximal é esse aqui, e o distal, apesar de parecer que ele está próximo, ele dá toda essa volta até chegar aqui. Então, ele é distal mesmo, tá? Vocês vão ver depois na lâmina como é que é. Uma das dicas para saber onde é que está o túbulo contorcido distal, qual que é qual, né? É que no distal a gente vai ver o chamado polo vascular, ou seja, as artérias, né? As arteríolas vão estar aqui, tanto entrando quanto saindo, né? A aferente e a eferente. Então, onde for o polo vascular, eu vou ter o túbulo contorcido distal. Onde for o polo urinário, é o túbulo contorcido proximal. Vamos seguir. Aqui, então, eu tenho um desenho bem ampliado, né, para mostrar só o corpúsculo renal. Eu falei só da alça de Henle, agora vamos falar só do corpúsculo renal. Primeira coisa, vamos reparar a cor verde nessa imagem. Eu tenho classificado aqui o polo vascular e o polo urinário, tá? Então, tudo isso aqui é o corpúsculo renal. Aqui dentro, essa região das artérias aqui, onde ocorre a filtração, é o glomérulo. O polo vascular, lembrem de vasos, é onde tem então as arteríolas, tanto a arteríola aferente, que está aqui em cima, ó, então o sangue está entrando aqui, faz esse caminho e sai por a arteríola eferente aqui. Então esse aqui é o polo vascular e esse aqui é o polo urinário, porque filtrou aqui dentro o sangue, o que for sair, água e resíduo, vai sair por aqui. Então, lembrando, esse aqui é o túbulo contorcido proximal, ó, polo urinário, onde vai sair o que foi filtrado, né, pelo túbulo contorcido proximal. Lembrem que eu falei que o proximal e o distal vai dar essa falsa sensação que os dois são próximos, né, por causa daquela alça, todo aquele caminho que o distal percorre, digamos assim. Então, aqui eu tenho em azul, ó, túbulo contorcido proximal, e vamos ver lá em azul outro túbulo, ó, túbulo contorcido distal. Vou voltar aqui só para a gente ter essa noção, ó. Corpúsculo, túbulo contorcido proximal, que é no polo urinário, túbulo contorcido distal, que é no polo vascular. Voltando de novo, ó, polo vascular, eu tenho arteríola, polo urinário, eu tenho túbulo contorcido proximal, né? E no polo vascular, túbulo contorcido distal. Isso vocês têm que saber bem. Por quê? Porque depois a gente vai ver as células que estão aqui dentro, tá? Então a gente tá indo, já foi do macro, da anatomia para a histologia, né? Depois a gente vai em nível de célula. O que mais que vamos falar aqui que é importante? Então, tudo isso aqui é o corpúsculo renal, aqui dentro está o glomérulo, e revestindo, né, esse corpúsculo renal está a cápsula de Bowman, tá? Esse é um nome importante também para vocês saberem. Mais alguma coisa aqui? Não, acho que era isso. Vamos para o próximo. Bom, como eu falei para vocês, agora então nós vamos em nível celular. Vamos falar quais células que compõem esse sistema. A primeira delas que nós vamos falar é o podócito. Como o nome já diz, vem de pés, né? É a célula, né? O cito de que tem pés. Então reparem que o formato dessa célula ele é bem diferente. Aqui na primeira imagem, na da esquerda, está mostrando em branco. Então isso aqui é um podócito. Ó. Aqui é o corpo celular, é a parte onde tem núcleo, né? E toda essa região aqui são prolongamentos que ele emite, tá? Então aqui eu tenho um podócito, aqui eu já tenho outro, ó. Esses prolongamentos, eles vão se
se intercruzar, formando o que nós chamamos de fenda de filtração. Então, entre um prolongamento e outro aqui, né, dos podócitos, vão formar fendas que vão ajudar no processo de filtração, certo? Lembrando que os capilares aqui, sanguíneos, eles são do tipo fenestrado, ou seja, eles têm fenestras, né, têm aberturas justamente para permitir a troca, a passagem, né, de substâncias. Bom, aqui na direita, então, é uma foto de microscopia eletrônica em que dá para ver bem esses prolongamentos dos podócitos. Outra célula que tem nesse sistema são as células mesangiais. Nessa imagem ilustrativa aqui está mostrando como se fossem, né, os capilares, ó, capilar sanguíneo. Entre um capilar e outro tem essa célula mesangial. Essas células mesangiais, elas têm duas funções importantes. Uma que é defesa, porque elas conseguem fazer fagocitose, e a outra é atuar no processo de vasoconstrição e vasodilatação. Então, elas controlam ali o capilar sanguíneo, certo? Mais células. Células justaglomerulares. Essas células, elas secretam a renina, que eu comentei lá no comecinho, né? Que é um hormônio que faz a regulação da pressão arterial. Onde estão localizadas essas células justaglomerulares? Essas células, elas ficam na arteríola aferente, ó. Então, aquela imagem de novo, né? Só o polo vascular, eu tinha a arteríola aferente e a arteríola eferente, né? Na arteríola aferente, na parede dessa arteríola, existe então umas células aqui, ó, que está representado em roxinho, que são essas células justaglomerulares. Essas células, então, são responsáveis, né, por cuidar, por controlar a pressão arterial. Outras células também que existem são as células intersticiais da região cortical. Então, lembra que a gente falou, né, rim tem a região cortical e medular. Aquela região cortical, que é uma região mais periférica, vai ter esse tipo de célula que elas secretam a eritropoetina, que eu comentei também lá anteriormente, que é um hormônio que estimula a produção de eritrócitos. Bom, ficou faltando falar das células da mácula densa. O que seria isso? Bom, vamos identificar nessa imagem aqui, que é uma imagem bonita, é um corte histológico. Aqui, ó, tá dando para ver, então, um corpúsculo renal, o glomérulo, né? A cápsula de Bowman aqui envolvendo. E lembra que eu comentei com vocês que poderia ficar confusa a questão do túbulo contorcido proximal e o distal, né? Então, reparem que essa região aqui, ó, onde está meio bagunçadinho aqui de células, é a região do polo vascular. Tá vendo que aqui tem uma conexão. Aqui desse lado não, ó, tem um espaço e já vem a cápsula. Então, o polo vascular com certeza é esse aqui. Talvez não esteja dando para identificar bem certinho as arteríolas, mas com certeza elas não estão aqui, ó. Então, quando eu tenho polo vascular, não sei se vocês lembram, eu vou ter o túbulo contorcido distal desse lado. E o túbulo contorcido proximal está desse lado aqui, certo? Vamos voltar lá numa imagem para vocês relembrarem. Aqui, ó, eu tenho o glomérulo, eu tenho o polo vascular. Tendo o polo vascular, eu tenho o túbulo contorcido distal. Não tendo o polo vascular, eu tenho o túbulo contorcido proximal. Por que eu não estou conseguindo ver esse caminho, que nem eu falei para vocês ali, que eu tenho um espaço? Porque depende da região que eu vou fazer a secção no rim, né? Eu peguei, ali provavelmente foi pego uma região aqui assim, ó. Então eu consigo ver transversalmente, né? O túbulo contorcido proximal. Cadê? Aqui. Ó, túbulo contorcido proximal tá aqui, ó. E o túbulo contorcido distal tá aqui. Bom, por que eu tô voltando nisso? Porque no túbulo contorcido distal existem umas células, que são as células da mácula densa, que são essas que a seta tá apontando, que são essas aqui, que esses túbulos contorcidos, eles têm o tecido epitelial simples cilíndrico, olha só como dá para ver
bem certinho, ó, núcleo bem redondo, tecido epitelial simples, uma camada só de células, cilíndrico, porque as células têm formato cilíndrico. Só que nessa região aqui, elas acabam tendo um formato, desculpa, eu falei cilíndrico, não, é cúbico, simples cúbico, tá? Os túbulos contorcidos, eles têm o epitélio, o tecido epitelial simples cúbico, como dá para ver aqui, núcleo redondo, formato cúbico. Só nessa região aqui da mácula densa é que elas vão adquirir um formato cilíndrico. Não é muito também, tá? Não é muito, muito cilíndrico, né? Mas ela é um pouco mais cilíndrica do que o resto do túbulo contorcido. Então, nessa região, essas células aqui, elas também são responsáveis por controlar a pressão arterial, tá? Deixa eu ver, ó, aqui, ó, nessa imagem que eu voltei, ó, eu tenho polo vascular, tenho túbulo contorcido distal. Reparem que o desenho ele mostrou um pouco mais bonitinho do que ali a foto, né? O túbulo contorcido em geral, né, os dois, tanto proximal quanto distal, a constituição é tecido epitelial simples cúbico. Só nessa regiãozinha aqui que elas vão ter esse formato cilíndrico. E essa é a mácula densa. Certo, fechamos os tipos de células. Para finalizar essa aula, ficou faltando falar então da bexiga e das vias urinárias. De maneira histológica é mais simples, porque tanto ureter quanto bexiga quanto uretra têm a mesma constituição histológica. Então, na mucosa é um epitélio de transição. Esse nome transição é porque as células têm a capacidade de mudar o seu formato de pavimentosa para cúbica, dependendo se, né, na bexiga, se a bexiga estiver cheia ou vazia, a célula ela tem essa capacidade de mudar o formato. Mas então, mesmo tipo de tecido tem na bexiga, no ureter e na uretra. Para finalizar, a uretra, então, é um tubo fibromuscular revestido, né, pelo tecido epitelial de transição, né, como eu falei para vocês. Ele conduz, então, a urina da bexiga, a uretra conduz, né, a urina da bexiga para o meio externo. Então, aqui nas imagens, isso aqui é legal para comparar, né, o sexo masculino e feminino. A bexiga, então, estão em posições diferentes, ó, a bexiga feminina e a bexiga masculina. Quando a gente fala, então, de uretra, nós vamos reparar aqui que a uretra masculina, ela é muito maior do que a feminina, ó. Então, a uretra feminina mede, em média, 4 centímetros e a masculina 20 centímetros. E no sexo feminino, ela conduz apenas a urina. Já no sexo masculino, ela conduz tanto a urina quanto o sêmen. Aqui só sinalizei, então, né, a uretra feminina mais curta, 4 centímetros, e a masculina ela é tão longa que ela chega a receber nomes específicos, né, a região prostática, que é por onde passa, né, perto da próstata, a região, a uretra membranosa e a uretra esponjosa. Bom, para finalizar essa aula, eu coloquei aqui um desenho com as partes mais importantes e que são difíceis mesmo, né, de identificar. Eu espero que assistindo essa aula vocês já sejam capazes de responder. Então, identificar ali, né, o número 1, 2, 3 e 4 e 5, podem deixar nos comentários e agradeço pela atenção.